Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Felipe Daroit Entrevista, nosso segundo episódio. Na semana passada a gente recebeu o músico Marcel Delacroix, muito legal, uma entrevista bacana, foi a estreia do programa. Agradeço já de imediato a todo mundo que está seguindo nas redes sociais, né, no Instagram e principalmente no YouTube, que é o youtube.com, @Felipe Daroit Entrevista. O Marcelo tocou várias músicas e tal, e a ideia do programa é justamente a gente trazer vários assuntos, né? Não ficar só em música, ou só em arte, literatura, enfim, jornalismo, assuntos gerais. Estou recebendo muitas sugestões de pauta, então vocês podem me mandar também. E hoje eu tenho a honra e estou muito feliz de receber um convidado que, além de convidado, é um amigo meu, que é o Eduardo Matos. O Eduardo Matos, para vocês que ouviam a Gaúcha conhecem, né? Ele saiu da Gaúcha esse ano, eu saí da Gaúcha em 2020, e eu estava fazendo um cálculo aqui, Eduardo, a gente se conhece mais ou menos uns 15 anos. Vamos lá, eu saí com 35 anos da Rádio Gaúcha, entrei com 20. Dos 10 aos 12, não sabe nada da vida. Aí dos 12 até os 20 vai lá, acaba o ensino médio, começa a faculdade e tal. E a gente tem uma característica muito semelhante, que é que nós, praticamente toda a nossa carreira, a gente trabalhou como repórter. E a vida de repórter é muito difícil, né? É muito trabalhosa e a gente vai falar sobre isso. Para vocês terem uma noção, assim, esse assunto, eu e o Eduardo aqui, ia render umas 5 horas de programa. No mínimo. Pelo menos. Pelo menos, porque a gente tem muito assunto. A gente poderia falar de bastidores, poderia falar de jornalismo, de como era o jornalismo, como ele está hoje, de coisas que a gente passou e tudo mais. O Eduardo hoje ele trabalha na assessoria do TRT, né? Eu trabalho na assessoria de comunicação da Defensoria Pública do Estado, né? A gente trouxe, eu acho, né, a nossa experiência de veículo de comunicação para essas duas instituições e a gente passou por diversas coberturas, eu acho, dos últimos anos, assim, marcantes, assim, em todos os cenários políticos, da área criminal, de todas as áreas. Então, Eduardo, primeiramente, bem-vindo ao Felipe Daroit Entrevista. É uma grande honra te receber. Daroit, a honra é minha. A gente é amigo, já fica É engraçado até entrevistar amigo, né? É engraçado, mas o legal desse convite, e quero te agradecer de público aqui, porque eu adoro falar sobre jornalismo, sobre comunicação. Não sei exatamente o que tu vai me perguntar, mas foi o que a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, que é o seguinte: a pauta é uma pauta aberta, né? A gente vai conversando e vai tratando de temas do momento, em especial, evidentemente, a questão da comunicação. E eu estava lembrando agora também, Daroit, que a gente não consegue, depois de muito tempo em veículo, largar a latinha, né? Não, cara, é difícil. Então eu assim, no momento que tu lançou esse teu programa, o Felipe Daroit Entrevista, o teu podcast, eu logo me lembrei que é essa válvula, né? Que a gente tem pelo hábito que a gente teve durante tantos anos. A gente só fez isso, cara. 20 anos como repórter da Rádio Gaúcha, do Jornal Zero Hora, GZH, eventualmente fazia algumas entradas na televisão também, e sempre em redação, sempre naquele jornalismo de redação. E depois que a gente sai de veículo, é muito diferente, né? A parte de assessoria de imprensa é como a gente costuma falar no jornalismo, é o outro lado do balcão. E eu posso dizer que eu sou um novato nessa área. De 20 anos de redação, eu tenho o quê? Eu entrei em fevereiro de 2023 no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Foi uma opção minha, eu decidi pedir o meu desligamento da Rádio Gaúcha e entrar no TRT, a convite lá da presidência e dos gestores da comunicação. Só que a gente percebe a diferença que é. Então, assim, somente no dia a dia, e tu, evidentemente, está mais acostumado, porque já está há mais tempo na assessoria da Defensoria Pública do Estado, é que a gente vai se adaptando a um novo formato, que é fazer comunicação, digamos, do outro lado, né? Eu não gosto de falar do outro lado, mas, enfim, numa forma diferente, que é a assessoria, em vez de
estar nas redações e fazer reportagens sobre temas variados. O Eduardo Matos, ele tem uma coisa que é muito importante para vocês saberem. A gente mora aqui em Porto Alegre, vamos combinar, Rio Grande do Sul, não estou criticando, mas é uma província em relação ao resto do Brasil. A gente está aqui do lado da Patagônia, né? A gente não está no centro do país. E ele é um dos repórteres mais premiados do Brasil. Tem mais de 100 prêmios jornalísticos, né? 129. 129, cara. 129 fazendo jornalismo em Porto Alegre, onde praticamente um veículo só domina. Isso é muita coisa. Imagine só em 20 anos de carreira você ter 129 prêmios, né? Eu tenho 35 prêmios, o pessoal ouve e já me diz, muitos, aliás, eu ganhei em parceria de matérias que a gente fez juntos, né? Ganhamos vários. Vários, e é o que fica no currículo, né? Fica no currículo do cara, olha lá, pô, ganhou tantos prêmios, esse cara é um baita repórter, mas eu tenho não é uma crítica, mas uma visão. Cara, esses teus 129, Eduardo, eles não representam 3% do que tu fez, cara. Ah, não tenha dúvida. Sabe, eu gosto assim, de dizer que eu perdi muito mais do que ganhei. E outra, os premiados não se referem à trajetória profissional, porque as coberturas que eu fiz, que tu fez, que os jornalistas fazem, muitas vezes elas não geram prêmios. Não, a maioria não. A maioria não. A maioria não. Algumas coberturas que a gente vai tratar aqui, elas não geraram prêmios, mas foram históricas. Históricas, e uma pena assim que eu não guardei muita coisa assim, mas poxa, todo esse período assim, o que a gente tem assim, já fez, os prêmios é legal pro currículo e tal, e mostra que realmente tu fez um bom trabalho. Mas, por exemplo, poxa, eu me lembro de estar apresentando um programa, Eduardo, aí o Lula ia ser solto lá em Curitiba, tu embarcando num avião, chegando lá, me ligando, e eu entrando no correspondente Piranga, da Rádio Gaúcha, apresentando, Eduardo, não tem como gravar, vamos ao vivo. Tu devia estar saindo da escadaria do avião, entrando ao vivo. Isso aí o pessoal não sabe. Então, por isso que eu digo que essa conversa aqui, ela duraria 5, 6 horas, e eu queria até fazer uma segunda edição. Posteriormente a gente vai falar para convidar daqui a pouco outros colegas que são legais e tal. Tem o Daniel Escola que vai vir aqui, daqui a pouco o Cid Martins, que também é um baita de um repórter muito premiado e tal. Dois grandes nomes do jornalismo. Aqui do Rio Grande do Sul, cara, que tem muita história para contar. Mas a pauta de hoje, assim, tirando essa introdução, é o seguinte, né? O pessoal gosta muito de saber de bastidores, né? Isso em todas as áreas, não é fofoca, é bastidores para mostrar o que é a dificuldade de fazer jornalismo e de ser repórter. Eu acho que o repórter tem uma opinião que os veículos de comunicação eles não tratam o repórter financeiramente da maneira como deveriam tratar. Acho que deveria criar-se uma categoria repórter especial, e o repórter especial ele teria que ganhar, na minha opinião, mais do que apresentador, porque assim, é o cara que está na linha de frente, é o cara que passa por todas as ruins. Eu fiquei 10 anos acordando 4h15 da manhã e não era para sentar meu bumbum no estúdio lá no ar-condicionado. Era para ir na rua e os pessoal, tu faz trânsito e tal. Cara, o que eu menos fazia era trânsito. É sequestro com refém, era assalto, era banco, era incêndio, era enchente, tu não sabia o que ia acontecer, cara. Era legal? Era, porque não tinha monotonia, mas, cara, cansa, velho. Cansa. E eu acho que o repórter ele ganha pouco por estar, muitas vezes, no meio de mais de 1000 manifestações que eu cobri, o apresentador no estúdio criticando os manifestantes lá que estão bloqueando a rodovia e tudo mais, e eu lá, repórter, no meio dos manifestantes. Sabe? Isso é um risco muito grande. O repórter, ele tem, assim, uma periculosidade muito grande. Pô, mas não vamos entrar nessa área. Vamos entrar agora na nossa pauta, que é o seguinte. Bastidores de 4 coberturas que o Eduardo fez, e eu fiz uma delas, e o Eduardo, mas ele é um entrevistado, até vou dar alguns pitacos, que foram muito difíceis e muito trágicas, assim, né? A gente tem, que ele vai falar hoje sobre a tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ele passou muitos dias lá. A gente vai falar sobre a cobertura que ele fez da Boate Kiss, que é essa, eu fui também. Ele vai falar sobre a cobertura da tragédia do avião da Chapecoense, que ele acompanhou todo o velório coletivo e ficou dias lá em Chapecó. E ele vai falar sobre uma que ele se aprofundou muito, que foi o caso Bernardo, né, também muito triste,
Um caso que tá todos estão rolando, né, Eduardo? A gente tem Boate Kiss, vai ter julgamento de novo. Caso Bernardo, agora os condenados já estão sendo absolvidos, estão para o semiaberto, enfim. Chapecoense, né, agora tem ainda um imbróglio jurídico sobre a questão das indenizações. Isso. E Petrópolis é aquela coisa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que é interessante a gente começar falando sobre Petrópolis. Por quê? Porque a gente está gravando o programa hoje aqui no mês de novembro de 2023 e o Rio Grande do Sul está passando por a sua pior tragédia ambiental. As cidades do Vale do Taquari foram inundadas 2 vezes. Agora, recentemente, em Gramado e Canela, inundou a Serra Gaúcha, um prédio desabou, tivemos muitas mortes. Então se assemelha um pouquinho ao que aconteceu na tragédia lá de Teresópolis, que eu não vou lembrar de números, mas morreram... 241 pessoas. Poxa, quase o número da Kiss, né? Que foram 242. Você vê, uma tragédia ambiental que o Eduardo foi designado a fazer essa cobertura. Vamos começar então com Petrópolis. Como é que foi assim? Eu me lembro que a gente estava na redação, a gente trabalhava lado a lado na mesa assim. Me lembro que deu a tragédia e o pessoal te aciona. A partir daí, como é que funcionou? Eu confesso que eu não lembro se eu estava voltando de uma cobertura de praia ou se eu estava voltando de férias. Mas eu recebi uma ligação, foi um dos dois, tá? Ou voltando da cobertura de praia ou voltando de férias. E eu recebo uma ligação dizendo que eu iria para Petrópolis. Eu estava acompanhando, né, no noticiário as mortes e na oportunidade, se não me engano, eu acho que girava em torno de 20 a 30 mortes, o que já é bastante. Sim, claro. Né, o que já é uma tragédia. Claro. E eu digo, vambora, mas então é amanhã de manhã às 5 da manhã. Bom, só deu tempo de ir para casa. Eu, por coincidência, estava... E esse bastidor é legal a gente contar também. O pessoal quer saber os bastidores. Eu estava comprando porque é difícil, celular. não é uma coisa assim, eu vou preparado, eu vou com um hotel lá reservado, vai ter o carro para me pegar no aeroporto. Cara, não tem nada disso. Por isso que eu falei, não existe glamour. É a preparação e a preparação psicológica. Você vai num lugar que você vai ver cenas que nunca vão sair da tua cabeça, né? E aí eu estava comprando um celular e ainda bem que estava comprando o celular porque o meu já estava com a bateria já... a gente estava com a vida útil já detonada e precisava carregar muito. E por coincidência, ainda bem, aconteceu logo depois que eu comprei o celular. Claro, a empresa tinha o celular dela, só que não adianta, porque tu entra ao vivo por vídeo numa mão. Já numa era que a gente estava fazendo não só rádio, vídeo e jornal. Né? Numa outra tu faz uma live, outra coisa. No bolso tá o aparelho para tu entrar ao vivo. Então, para que as pessoas entendam como é que é essa dinâmica. E aí, de manhã, embarquei e fui para Petrópolis. Voo direto. Na Serra do Rio de Janeiro. Voo direto. O que aconteceu? Cheguei em Petrópolis e pedi um Uber para Petrópolis. Eu cheguei, na verdade, eu cheguei no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, se eu não me engano, tá. e pedi um Uber para Petrópolis. Levou em torno, eu acho, se eu não estou enganado, 1 hora e meia. E aí, quando se aproximou da região da tragédia, começou a trancar tudo. Sim. E o sinal de telefonia e de internet começou a ficar ruim. E aí o motorista me falou, olha só, daqui para frente está tudo bloqueado. E alagado. Eu não vou conseguir ir até lá. Eu posso deixar o senhor aqui e aí eu acho que o senhor vai ter que seguir a pé. Eu digo, então tá. Só que tem um detalhe. Eu tava com uma mochila nas costas, com muitos equipamentos, uma mochila pesada. Eu tava com uma mala grande, porque eu não sabia quantos dias eu ia ficar, então eu levei bastante roupa. Desci do veículo e fui empurrando a minha mala, né, na lama. Sem destino, Indo reto, perguntando para as pessoas aonde era o Morro da Oficina, onde era o maior ponto de deslizamento. E tem aquela imagem clássica que desaba tudo. Que desaba o morro, né? A encosta do morro desaba, as casas vêm abaixo e embaixo das casas é que ficaram as pessoas soterradas. 241 mortes. A maioria desses 242 morreram aí soterrados. Sim.
Sim, a maioria... Tem aquela morreu. cena triste do ônibus também, lembra? Sim, O onde... pessoal ficou dentro do ônibus. tinha uma pessoa, para quem não lembra, a água Eu estava vou, tão forte e tão alta que um ônibus começou a boiar e a pessoa foi para cima do eu vou ônibus. botar depois na edição, a gente vai mostrar isso. Tá. E aí, eu chegando num certo ponto, eu digo, tá, cheguei. Olhei para cima, é lá o morro. Vi a movimentação policial, de socorristas, de bombeiros. Era de dia já. Era de dia, era de manhã, assim, vamos lá, 8h30 da manhã. Cheguei bem cedo no Rio de Janeiro. E aí eu pego a minha mala, eu pensei o seguinte, eu não tenho condições de ir com essa mala. Porque eu tinha duas opções, Felipe Daroit. Duas opções. Eu optei pelo jornalismo para que a informação fosse dada de uma forma mais rápida. Até porque Qual a era, cobrança estava rolando já. E aí, já chegou, vai entrar ao vivo, aquela coisa. e qual era a possibilidade que eu tinha? Ir até o hotel e largar a mala. Já tinha um hotel, Número já um. entrou em contato com o Não hotel. tinha hotel ainda reservado. Mas eu poderia ir para um e largar a mala e depois eu via, tá? Só que eu ia demorar muito, porque a cidade estava toda trancada. Sim. Né? Número 2, vai com a mala, trabalha com a mala do lado. Só que para que vocês entendam, o repórter, quando está numa cobertura como essa, ele não pode estar com a mala na mão. Não é possível. Já Porque o tu já equipamento tá com a de entrar ao mochila, vivo já é difícil. que são vários equipamentos. Bom, então eu cheguei, o que eu vou fazer com essa mala? Parei num condomínio e pedi pro porteiro se eu podia deixar minha mala ali. Só que o detalhe é o seguinte, Nem daqui a conhecia, pouco nunca tinha visto na vida. eu não fazia a menor ideia do lugar onde eu estava, quem era o porteiro, mas eu tive que confiar, eu arrisquei. Só que, claro, se tivesse alguma perda ali, seria uma perda de roupas Sim, e tal, claro. porque os equipamentos mesmo estavam comigo, estavam na mochila. Bom, ele topou, disse, fala só com a síndica, falei com a síndica, e ele me disse o seguinte, só tem um detalhe, isso era talvez 7h30, 8 horas da manhã, vamos botar assim, 5h30, 6 horas eu vou embora. E tu tem que chegar antes desse horário. E eu digo, mas eu acho que a cobertura vai se estender. Não sei nem onde eu vou. Não tem horário esse tipo de Sim, cobertura. a cobertura não tem. A gente Aí dorme eu 2, 3 digo, horas. eu vou arriscar. Deixei a mala ali, fiquei livre com as mãos, né, com os equipamentos nas costas, e pronto para pegar microfone, pegar celular, para fazer gravações em vídeo e tal. Aí eu consegui começar a entrar no ar. Só que até chegar nesse ponto, isso eu acabei não dizendo, logo depois que começou a ter sinal ali, porque tu pega uma subida da Serra do Rio de Janeiro e não tem sinal. Logo depois, quando tu chega em Petrópolis, passa a ter sinal. A partir dali, eu comecei dentro do Uber a narrar já, Sim, ao vivo. Sim, claro. Eu já fui falando, olha, não tem como passar, direito é muita lama, muita água, as pessoas chorando. Bom, cheguei num ponto. Aí, chego no ponto, no pé do morro da oficina, e o policial militar diz o seguinte, olha, daqui pra cá não tem como subir. Aí eu olhei, não, mas parei um pouquinho, tem um monte de voluntários lá. E o jornalista, ele tem que ser destemido. Ele não pode ser irresponsável, mas ele precisa ser destemido. Quem tiver medo não pode fazer jornalismo ou fazer reportagem, porque não vai vingar. Né? A gente, depois de um certo tempo de jornalismo, de reportagem, a gente passa a ser, evidentemente, mais cauteloso, Claro. mais prudente, mas sempre destemido. E principalmente com a questão agora... Porque senão as coberturas não ficam boas. E A principalmente verdade é essa. e pela questão de que a gente agora... Antes nós éramos repórteres de rádio. Você podia ficar lá embaixo narrando e ouvindo pessoas e tal. Não, tu tinha que transmitir imagens também. Sim. Tu tinha que fazer fotos, tinha que fazer vídeo. Foto, vídeo. Tu vídeo, tinha que pegar relato de áudio. moradores. Então, assim, estagnado na rua abaixo do morro era uma coisa ok, ia ser uma cobertura normal. Que é isso que você fala, que é ir além, né? E aí eu olhei, não, mas parei um pouquinho, daqui de baixo, claro, evidentemente fui entrando ao vivo, falando com os moradores dali, fizeram ali uma espécie de QG para receber a população, os familiares que estavam aguardando informações sobre as pessoas que estavam desaparecidas, tinha um ponto de entrega de donativos, tudo isso eu já tinha feito, tá? Só que eu precisava subir lá no morro para saber a situação real. Né? Tudo com responsabilidade. Eu só subiria porque eu vi que tinha gente lá em cima. Claro. Vi que tinha voluntário. Só que a polícia estava impedindo ali. O que eu fiz?
A chuva começou, eu tinha uma capa de chuva, botei a capa de chuva, dei a volta em todo o morro. O que eu levaria, vamos botar assim, 10 minutos subindo o morro, até onde estavam essas pessoas procurando os desaparecidos, eu acho que eu devo ter levado quase 1 hora dando a volta no morro. Porque eu dei toda a volta no pé do morro, a pé, Sem e conhecer. subi por trás, sem conhecer nada. Só mais ou menos geograficamente olhando, né, Não, que era o morro. olhando e perguntando, olha só. Né? E aí eu fui entrando em vielas, mas tudo perguntando. Aí teve um momento que um morador me falou lá, olha só, tem essa entrada por aqui, que ela é mais curta, só que é mais arriscado. Tu vai ter que ir em cima dessa madeira que tem lá, até o final era quase uma ponte do rio que cai, lembra daquilo que tinha no Sim, Faustão? claro. Lembra? Claro. Ou tu vai ter que dar uma volta maior ainda para chegar onde estão aquelas pessoas. Eu vou arriscar. Eu não vou dar essa volta porque eu preciso de conteúdo, eu preciso entrar no ar e eu preciso transmitir, eu preciso ver logo isso aí, porque senão vai anoitecer e eu não vou conseguir ter essa informação. E nem esse relato. E nem consegui voltar de lá. E nem consegui voltar. Bom, cheguei e consegui chegar até o local. E eu chego até o local, Felipe Daroit, me deparo com uma cena, uma das cenas mais tristes. Olha, a gente já passou por coberturas tristes, nós vamos recuperar elas. Mas assim, ó, terríveis, as pessoas sendo retiradas debaixo da terra. Os corpos, vítimas, crianças, idosos, pessoas adultas, mulheres, sendo retirados, e os familiares muitas vezes se deparavam, porque eles que estavam como voluntários também estavam procurando seus familiares. Sim. Se deparavam e, meu avô, meu filho e tal. Então assim, aquilo... Os corpos cheios de terra, aquilo não era dava nem muito pra difícil. identificar. Mas tu sabe que eu tenho uma coisa que provavelmente deve acontecer com outros jornalistas, tá? Comigo acontece. Ou acontecia, porque agora eu não estou mais em redação. Que parece que o meu coração fica uma espécie de coração de gelo. O meu também. Eu gosto de dizer. Eu não sinto. Eu tenho a impressão que pode ser a adrenalina de querer trabalhar e transmitir. E conseguir fazer o teu trabalho. Porque assim, é uma cena tão triste e eu conseguia transmitir com, vamos botar aí, o termo talvez não seja o mais adequado, mas com tranquilidade. Sim, sim. Né? Com aquele tom também porque eu frio, acho, né? Que a gente tem que saber o tom exato de como transmitir, mas eu acho que, além da experiência, a questão de a gente vai já com a cabeça, eu vou ter que entrar no ar, eu vou ter que escrever para o jornal, eu vou ter que fazer foto, eu vou ter que pegar o melhor depoimento e tal. Então eu acho que tu fica frio um pouco em relação a isso. Óbvio, você sente, mas eu acho que isso que te faz sentir o que você sentiu. Mas para mim, depois que eu lembro. Aí sim, depois passa uns dias para, e né? eu... Poxa, ou talvez alguns dias. Né? Exato. Exato. Bom, e aí eu vi tudo, narrei tudo de lá de cima, desci, e aí já era noite já, né? E estava perto daquele horário, né? E aí tinha passado do horário que eu... Lá da mala, lembra que eu falei da mala? Sim, e a minha mala. Porteiro. E aí achei chegar, o porteiro tinha ido embora. Tá aí agora, como é que eu vou pegar a minha mala? Preciso ir embora pro hotel. Não tinha hotel ainda, reservado. E chovendo. E chovendo. Né? E aquele caos. E aí o caos e lama, e eu tava com aquelas botinas, né, Sim, de borracha. Foi preparado. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente tratar aqui também para as pessoas terem ideia. Uma cobertura como essa, a gente tem que... Claro, muitas vezes é de sopetão e às tal. vezes é difícil, não tem como se preparar, né? Mas assim, o ideal é a gente sempre ir preparado e pensar até no que provavelmente não vai acontecer. Eu vou levar 3 capas de chuva, pode rasgar 2. Leva. Se tiver espaço, leva. Bom, mas enfim. Cheguei no coisa, não tava o porteiro. Aí bati lá, gritei, apertei na campainha, apareceu a síndica. Eu digo, meu Deus. E aí ela não lembrou de mim. Tu acredita nisso? E aí, só para vocês terem uma ideia, ela me olhou assim, não, senhora, não deixaram nada, mas eu falei com a senhora, deixei minha mala aí. Ah, sim, o senhor chegou de manhã cedo, né? Agora me lembrei, lhe peço desculpas e tal. E eu, ufa. Aí peguei a minha mala, abri o telefone, vou chamar um aplicativo, né? Telefone já com a bateria, não sei o que a minha sorte, porque eu estava preparado, já que eu estava com uma bateria extra, mas o detalhe é o seguinte, não tinha veículo de aplicativo. Ninguém ia querer, porque né? toda a região estava debaixo de lama e água.
Mas isso eu imaginava. Eu digo, tá, mas de repente vai... Porque alguns carros circulavam ali, né? Eu digo, não, mas algum táxi vai ter. Algum ônibus, alguma coisa que eu pegue uma carona. Sim, claro. Não tinha carona, não tinha táxi, não tinha nada. E aí chega a mensagem, ó, o hotel é o hotel tal. A empresa que ela A já tinha empresa, reservado. ela, ó, reservou o hotel e eu com a mala, mochila nas costas, exausto, porque assim, além de a gente estar cansado fisicamente, porque tu Cara, imagina, eu subi aquele morro umas 3, 4 vezes, né? psicologicamente, tudo. E aí depois, ainda a gente tá trabalhando no meio de mortos ali, de vítimas, né? De familiares chorando, então é um cansaço físico e mental. Aí eu olhei, não tem nada na volta. Perguntei, olha, eu acho que o senhor não vai conseguir nada aqui, não tinha nada. E eu tava faminto, faminto. Eu não tinha comido nada. Mercado, tudo lagado, Não tinha nada, não tinha nada aberto. Sim. Não tinha nada aberto. Porque é um lugar pequeno, teoricamente, né? E até assim, Dorothy, eu vou ser justo, porque assim, os familiares e as pessoas que estavam sendo recebidas lá, eles tinham lá os seus mantimentos. Por vezes, eventualmente, lá eu podia ir ali pegar alguma coisa, mas eu estava trabalhando tanto, eu estava tão focado no trabalho que a gente não pensa nisso. Não, claro. E eu tenho uma estratégia, vou só fazer um parênteses aí para depois a gente voltar para a história do hotel. Eu tenho uma característica minha que eu adotei ao longo de coberturas difíceis, que é a seguinte: eu em coberturas eu tomo pouca água ou quase nada e eu como muito pouco. Por que isso? Para evitar de ir no banheiro. Ah, sim. Ah, tem isso? É. Então assim, isso O é uma pessoal acha estratégia. o pessoal acha que tem banheiro. Isso tudo eu Impossível. penso, é uma estratégia que eu adotei para não precisar me deslocar do local onde eu tô e perder algo importante. Bom, vou pular lá para a volta do hotel. Chego olho o aplicativo, nada de táxi. Eu digo, cara, vou ter que ir a pé. Vou ter que ir a pé pro hotel. E era longe. Olhei 5 quilômetros a pé. Bah. A gente pensa 5 quilômetros, a gente corre Tudo 5 que eu já quilômetros, fiz, né? sim. Só que tem um detalhe, tudo que eu já fiz, e detalhe, 5 quilômetros na lama e na água, e com chuva em cima. E com a mala e com a mochila. E fui. A mala, eu arrastando ela molhando, porque, enfim, Sim, não tinha claro. como, passava na água assim, dessa altura aqui, 30 centímetros do chão e tal. Mas fui, cheguei no hotel, agora tranquilidade, pedi uma coisa para comer, Pensando já vou no dia descansar, seguinte. pensar, planejar o dia seguinte, chego no hotel sem luz. Normal. Tá, sem luz, tá, tudo bem, tomar um banho gelado, não Tendo tem uma problema. cama, tá Eu quero legal. me deitar. Aham. Chego para pedir a chave, o quarto no 14º andar, Sem elevador. sem elevador. Cara, ninguém sabe. Vocês que assistem a cobertura, vocês nunca iam saber esse tipo de coisa. Não ia. Tem noção da 14º dificuldade, andar. a dificuldade que o cara passa? Ah, ele tá ao vivo em Petrópolis. Ah, legal, bah, que cobertura massa e tal. Cara, a cobertura é muito fácil de fazer. Se eu falar pro Eduardo para ele narrar ou para eu narrar agora 30 minutos de alguma coisa, a gente faz, porque a gente só fez isso na vida. Então é fácil fazer a cobertura com todas as questões que tu falou, psicológicas e tudo mais. Mas porque a gente tem a técnica, Porque né? tem a técnica. Só que o bastidor que ele falou, pensa só, chegar num lugar inundado, cheio de pessoas mortas, você não tem acesso a informações. As informações você tem aí de alguém, um cara, um soldado, alguém da Defesa Civil, vai apurando, enfim. Cara, caminhar 5 quilômetros, caminhar. O cara que tá ouvindo e tal, o cara não faz ideia disso. E tu não vai contar no ar isso, entendeu? Porque é uma questão que tu teve que passar, entendeu? E aí, 14º andar, tá. E aí eu falei pro cara, e aí qual a alternativa? Senhor, o senhor não vai me levar mal, o senhor vai ter que subir pela escada. Porra. E não tinha ninguém para ajudar, claro, eu imaginava, porque tava tudo Sim, difícil os caras lá. estavam sofrendo demais. Eu peguei a minha mala, pesada do jeito que tava, porque além das roupas, do peso dela, tinha um peso da água, né? Molhou a roupa, né? E subi, 14º andar, ele me deu o cartãozinho aquele, né? Disse, olha, a gente tem gerador, então as portas abrem com o cartãozinho, não tem problema. Cheguei lá em cima, a porta não abriu. E não tinha como fazer contato com Não é ele, né? brincadeira o que eu tô dizendo. E não tinha como fazer contato. Ai, cara. Aí eu pensei o seguinte... Eu vou dormir no corredor.
Não, eu pensei o seguinte, eu sou muito ressabiado com materiais, assim, com equipamentos, com pertences, Até sabe? porque são caros, né? A gente. E eu até poderia ter deixado, de repente, a mala ao lado do quarto ali e descido a pé só com os equipamentos. Não, mas eu desci com a mala. Porque, sei lá, né? Vai saber, sou a minha mala e aí? É. Desci com a mala, 14 andares. Cheguei lá embaixo, olha, meu amigo, não tá Abrindo. funcionando. E ele, não, então eu vou pegar outro pro senhor. Eu disse, bah, então eu vou te pedir um favor, tu vai subir comigo, porque se der algum problema, aí pelo menos tu tá lá, porque eu não tô conseguindo falar com vocês aqui embaixo. Ele subiu, deu problema de novo, 14 andares. E aí? Só que dessa vez eu fiquei lá em cima, ele desceu, E subiu. subiu de novo, Sim. e aí me deu o cartão. Aí daqui a pouco, tá, entro, banho gelado, porque tava sem luz, né? Claro. Banho Banho gelado. gelado não é nada essa Não, hora, não né? é nada. Essa hora eu Nossa. queria descansar para outro dia tá pronto. Né? Claro, claro. E descansar não é luxo, viu? Não. É preciso. E outra, e difícil descansar. Algumas pessoas pensam, mas pô, eu queria descansar. Cara, descansar em alguns momentos é importante para tu trabalhar melhor. Não. Esse é o detalhe. Só que às vezes tu não consegue se desligar e Não, descansar. não consegue. Não Isso consegue. também, eu tenho essa dificuldade. Eu não cobertura desligava. assim. A verdade é essa. Né? É. Eu não desligava. Fiquei no... Bom, enfim. E aí, daqui a pouco, eu peço uma comida, achei lá uma entrega, deu uma entrega de comida, bah, essa aqui. Nem sabia o que era direito, mas essa aqui. Cheguei, nesse meio tempo eu consegui o WhatsApp da pessoa que estava lá no Goiás. O senhor vai ter que descer aqui. 14 Mais andares. 14 andares e mais 14 andares. Ah. Então esse foi o primeiro dia. Tiveram mais outros 4, porque daí depois chegou o presidente, na época, Jair Bolsonaro, então eu fiz a coletiva dele num quartel que tinha lá em Eu Petrópolis. me lembro. Você perguntou pra ele, né? Conseguiu falar direto, né? Lá estava difícil, não, naquela oportunidade não, depois eu vou contar tá. quando eu consegui. Mas naquela oportunidade não deu porque alguns veículos, isso aí tem muito, tá? Isso na política é muito comum, não deveria, tá? Mas é muito comum de alguns políticos em coletivas escolherem os veículos que vão perguntar. Sim. Que são menos, digamos assim, estão mais da preferência. Mais atrelados ao governo. Mais geralmente. atrelados ao governo que está no momento. Então eu teve essa parte da cobertura, que foi, digamos, mais tranquila, porque a coletiva presidencial, né? Mas, sobretudo, uma coisa que me marcou muito, e isso aí eu queria citar, até não é um bastidor, né? Mas eu acho que é interessante a gente citar aqui como uma coisa que me marcou bastante, que foi o seguinte, eu estava ao vivo, entrei ao vivo e um senhor, fui no cemitério lá, aliás, no departamento médico legal, onde estavam liberando os corpos para as famílias fazerem o sepultamento. E aí eu tô ao vivo com o senhor e daqui a pouco ele se emociona no ar. E começa a chorar, assim, né, contar a história. Ele perdeu os 2 filhos e a esposa. Tá. E ele não só perdeu, só entre aspas, né, os 2 filhos e a esposa. Ele chegou a pegar as mãos deles e escorregaram e foram junto com a correnteza. Caraca. E morreram soterrados. E aí daqui a pouco ele começa a chorar e chamam ele vai lá e ele diz assim, eu posso continuar depois? Eu, não, senhor, pode continuar ou não precisa continuar. Sim. O senhor fique à vontade. Sim. Esse momento é um momento que o repórter ele precisa ter uma certa experiência para ele sentir, para ele ter o feeling daquele momento, a forma de abordar né, as pessoas. É diferente tu abordar uma pessoa numa vitória, num cemitério, né, numa vitória política, numa derrota política. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Isso não está em livro. Não está no livro. Só na prática. Isso é na prática. Isso é com a sequência de trabalho. E aí daqui a pouco ele vem, não, eu quero falar. Aí daqui a pouco ele voltou chorando e queria continuar. Ele quis continuar. E aí foi. E contou o relato, assim, que era de partir o coração. Então Petrópolis realmente foi muito difícil. Foi a minha última cobertura de tragédia. Né? De tragédia. Foi no final aliás, no verão de 2022, em fevereiro de 2022. Então foi a minha última cobertura de tragédia. Cara, teria muito mais pra falar, mas assim, a gente vai... O tempo urge, né? Não é porque, cara, a gente poderia fazer um programa só sobre Petrópolis, por exemplo, né? Mas vamos tentar só passar agora para os outros, né? E todos são muito difíceis, assim, tem bastidores, assim, bem
bem complicados. O que podemos falar agora? Bom, eu acho que é interessante a gente tratar, Darote, que foi uma das coberturas mais difíceis que fiz também. Foram algumas delas, mas a Petrópolis está entre elas. Mas a Boate Kiss, a tragédia com o avião da Chapecoense e o acidente com o ônibus, com mais de 30 mortes em São Miguel do Oeste, foram muito marcantes também. Esse eu fiz também. É. Esse você foi lá no local do acidente e eu fui lá em Santo Cristo, no interior, onde os corpos chegaram e teve velório coletivo. E, cara, e aquele pra mim foi muito marcante, porque assim, depois daquele episódio, eu desenvolvi síndrome do pânico. Olha só. Porque é o seguinte, eu fiquei 4, 5 dias lá e eu me lembro de uma senhora num ginásio cheio de caixões e tal. Fui entrevistar, aí eu, cara, tu tem que ter uma sensibilidade primeiro de olhar quem tu vai chegar para entrevistar. A primeira pessoa que não tá tão abalada assim, você tem que chegar, porque eu odeio aquela coisa assim de parecer um urubu que o pessoal chama. Cara, é uma coisa assim, ó, tentar ser mais assim leve possível. A gente tá aqui só para contar o que está acontecendo e tal. E lá aconteceu um problema muito grande que é o seguinte, as pessoas foram morrendo depois, porque muitos estavam internados, então assim, uma hora acaba. Não, lá não acabava. Eu fiquei uma semana inteira. E aí, Eduardo, eu voltei e a minha chefia, eu voltei exausto, assim. Só sobre essa mulher, fui entrevistar ela, ela botou a mão aqui em mim. Ai, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui e tal. Cara, ela me passou uma energia assim que eu senti na hora. Cara, eu dormi com a luz ligada no hotel todos os dias. E aí voltei, não me deram folga no dia seguinte. Cara, eu fiquei assim, ó, no meio da redação, eu tive uma crise de pânico de tremer tudo, me tremer. Eu fui parar no hospital e aí não tinha nada e tal. A mulher me falou, a médica, você teve um episódio de pânico, possivelmente deve ter passado por alguma coisa. Eu falei, passei, eu acompanhei aí um acidente onde morreram mais de 30 pessoas numa comunidade de 300 moradores, ou seja, 10% da população morreu e foi bem difícil. Mas eu não sei se a gente fala, se quer falar sobre essa ou o caso Bernardo. Eu acho que a gente pode falar rapidinho dessa, tá? Ah, Sobre esse caso de São Miguel do Oeste, Daroit, é o seguinte. Eu vou contar isso aí muito rapidamente, que esse aí foi um ponto principal. Claro, cheguei lá, os corpos já tinham sido levados para o departamento médico legal. basicamente, foi um acidente, um pessoal que estava indo jogar bolão lá do interior de Santo Cristo, em Santa Catarina, né? E aí o ônibus bateu contra um caminhão carregado de toras de madeira, né? Isso, E aí as toras entraram no ônibus e morreu todo mundo. E o detalhe é esse tem um bastidor anterior. Era carnaval, né? Era carnaval. Era carnaval. Então eu recém tinha voltado de uma festa de carnaval. Aí eu recebo a ligação, olha, caiu um ônibus lá, morreram mais de 20 pessoas e a gente precisa que tu vá. E eu digo, tá, vambora. Só que eu tinha tomado algumas cervejas. Nossa, velho, parecido, porque eu tinha saído de noite, eu recebi a ligação de madrugada, eu olhei meu celular, tava com 25 ligações, eu atendi e falei, nossa, caiu um avião para ligar 25. Não, teve um acidente com tantos mortos, o motorista tá passando te buscar. E tu vai pra Santo Cristo, e eu, cara... A minha sorte, o que aconteceu? Eu tive um tempo pra, digamos assim, entre os contatos que eu fazia e a distância de Porto Alegre a São Miguel do Oeste, É longe, né? dar uma dormida, né? Porque umas 8 senão horas, né? a minha jornada ia ser longa. É, muito... Então esse é um dos bastidores dessa cobertura. E o outro é o seguinte, eu tô ao vivo, já tô lá, já tô acho que no segundo dia agora. Não, foi no próprio dia que eu cheguei. Tu foi antes do que eu. Tu foi para fazer a cobertura e eu já fui me deslocando lá para Santo Cristo, onde os corpos iam chegar. Tu chegou primeiro em São Miguel do Oeste. Eles te acionaram e depois me acionaram. E aí eu tô ao vivo, num programa da manhã, da rádio. E daqui a pouco eu tô narrando, né? Tô entrando aqui no hospital com autorização dos médicos, estou aqui com a direção do hospital junto comigo, para ver como é que tá o ambiente aqui, né? Porque era muita gente internada. Morreram 33, eu acho. Né? Daqui a pouco, eu acho que foi 33. Daqui a pouco eu tô narrando e tal, ó, num dos quartos aqui tem uma senhora que tá internada. A gente não dá muitos detalhes porque não é aquele negócio abutre, né? Não, É só para dizer, né? Nunca. Porque o rádio as pessoas elas dependem da tua narração, né?
dependem da história que tu tá contando para visualizar na cabeça delas aquela imagem. Sem apelação. Sem apelação. Nunca, nunca. Aí o que aconteceu? A gente está aqui passando pelos quartos, a gente vê que tem pessoas internadas, daqui a pouquinho eu estou ao vivo e eu me deparo com uma criança. Aí o apresentador, que na época era o Antônio Carlos Macedo, ele começa a falar algo, que eu não vou lembrar o que que é, mas alguma coisa sobre o caso em si, e aí o repórter fica na espera, né? Esperando para fazer a sua nova intervenção. Sim. Daqui a pouquinho, Felipe Daroit, eu entro num quarto e um menino, acho que devia ter uns 6 anos, um pouco ferido, ele vira para mim e diz assim: tio, chama o meu pai. E o pai dele e a mãe dele tinham morrido, né? Caraca. Então, assim, naquele momento, esse foi um momento que me abalou um pouco. O que aconteceu? Porque as pessoas muitas vezes podem pensar assim, pá, mas tá, e aí, assim... Não, a gente Tipo, é frio até determinado momento. Isso até aí ninguém, determinado ponto. isso aí ninguém consegue ser frio, cara. Aí o que Até você aconteceu? que é pai, poxa, se bota no lugar lá já. Aí eu falei, o apresentador não tinha devolvido para mim ainda. Eu saí daí, porque daí quem respondeu, acalmou a criança foi o médico. Eu saí dali, narrei os fatos e tal, devolvi pro apresentador e comecei a chorar. Óbvio. Mas claro, esperei sair do ar, né? Óbvio, óbvio. Porque eu acho que eu tenho uma coisa pra mim, o que não vejo nenhum problema com os outros, tá? Mas é uma coisa minha, assim, de quando eu era repórter. Eu acho que a minha emoção eu não preciso passar para transmitir no ar. Odeio. Acho ridículo. Tem muito apresentador que tá chorando e um minuto depois tá dando risada. Isso é lamentável. Então eu tento evitar isso aí. Quase não consigo, mas consegui. Sim. Porque devolvi e foi. Difícil. Essa cobertura foi bastante difícil. Aí, bom, beleza. Essa aí a gente poderia abordar mais tempo também, né? Foi bem grave. Por isso que eu falei que esse programa duraria muitas horas, porque a gente tem várias outras, assim. Eu poderia falar do acidente do Brasil de Pelotas, que eu fui. Cara, tem tanta coisa. Avião da TAM. Avião da TAM, avião da Gol, sabe? Ligar para os familiares, cara. Vamos falar sobre a tragédia da Chapecoense. Porque essa foi, cara, muito, muito, muito difícil, porque você fez a coisa que eu acho mais difícil do jornalismo. Você não foi até Colômbia. Você foi para Chapecó. Cara, e velório coletivo, e clima da cidade, cara, isso é muito difícil de fazer. Como é que foi essa? Essa foi o seguinte, tô indo para Chapecó, para cobertura, também recebo a ligação, olha, vamos para Chapecó, os corpos vão ir para lá. O acidente foi de madrugada, tu possivelmente saiu bem cedo de manhã já, né? Bem cedo, pegamos o carro e fomos, né? Não lembro quem eram meus parceiros de viagem agora, mas lembro que eu sei que a gente estava num determinado ponto, acho que era um colega do esporte, acho que, não sei se tinha alguém da fotografia e o motorista. E a gente chegou em Chapecó e preciso ir para o estádio, para a Arena Condá. Sim, que é onde chegando, iam né? chegar os corpos. Quando a gente está chegando, a gente sofre um pequeno acidente na rótula. Bateram no carro. Bateram no carro. Ainda bem que não foi nada grave. Sim. Mas aí, só para vocês entenderem o que é os bastidores. Sim. Aí, o motorista fica ali envolvido, eu pergunto para ele se ele precisava de alguma coisa, não tinha acontecido, ninguém se feriu, nem outro veículo, nem no outro veículo, nem no nosso. Eu pego e vou caminhando ao estádio, até caminhei, sei lá, 2 quilômetros talvez até a Arena Condá. Aí chego na Arena Condá, isso acontece muito também, Felipe Daroit, para quem está nos ouvindo, tá? Tem alguns determinados jornalistas que eles se acham acima da razão. Então eles acham que eles podem ficar na tua frente, mesmo que tu esteja fazendo um vídeo, ou seja, não há um respeito entre os colegas. É que tem muito amador fazendo, né? Muito pseudo-jornalista, muito blogueiro. É que nesse caso eram jornalistas conhecidos, assim, da mídia nacional. Sim, entendi. Então, assim, eles achavam que eles poderiam ficar na minha frente, mesmo chegando depois, aí deu uma discussão lá, quem entraria antes, quem entraria depois. Eu disse, olha só, eu cheguei antes, vim antes justamente por isso, então, assim, a minha vez é essa e depois...
Então ficou isso só para contar como é que é, sabe? Porque não é tão simples assim. Para entrar no Tem estádio. discussão até entre os jornalistas, Sim, né? Muitas sim. vezes. A maioria das vezes a gente se ajuda, tá? Mas às vezes acontece isso. Daí a gente entrou no estádio, enfim, estavam preparando, todos os preparativos lá. A gente conversando com familiares, dentro daquilo que a gente falou também, né? Que é sempre, a gente precisa ter o jeito para chegar nas pessoas. A É abordagem é preciso que não fundamental. haja no jornalismo, principalmente o de rádio, de televisão, que é um jornalismo falado, o chamado monotom. O que é o monotom? Festa, o mesmo tom. Tragédia, o mesmo tom. Não. Tem que saber o tom na hora de falar. E saber Fundamental. a maneira de abordar as pessoas. Então a gente conversou com familiares lá de vítimas, contaram suas histórias, a gente contou. Aí começaram a preparar tudo para o outro dia. Os corpos não tinham chegado ainda. Os corpos não tinham chegado ainda, estavam chegando de avião. E aí no outro dia desaba o mundo em Chapecó. Ah, é verdade, uma chuvarada. Aí chega lá Puyol, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, vários jogadores, né? Sim, O Belletti, para se solidarizar com as famílias e acompanhar a cerimônia de velório na Arena Condá. Então eu narrei, foi uma das coberturas mais longas que eu já fiz ininterruptamente. Eu acho que talvez tenha perdido só para o 8 de janeiro de 2023 agora, e também para a prisão do Lula. Esses dois momentos eu fiquei mais tempo no ar, mas essa foi uma das mais longas, porque eu fiquei no ar praticamente toda a cerimônia do velório. Claro, devolvendo para o apresentador, Claro, o sim. apresentador Mas me estava lá, devolvia, sim. mas eu estava sempre no ar. Isso é importante, um parênteses, tá, gente? Essas coberturas, assim, eu teve coberturas que eu fiquei 48 horas acordado, Sim. sabe, assim, de estar batendo os pinos. Não tem essa questão assim de não, vai lá, vou trabalhar 8 horas e depois vou pro hotel descansar. Cara, não. Essas coberturas de tragédia, a gente começa, por exemplo, na rádio, o programa começava às 5 da manhã, a gente já está ao vivo às 5 da manhã e a gente vai até a entrada da madrugada, fazendo a cobertura, que começa o programa depois da meia-noite. Aí faz uma entrada e aí até deixa algum material gravado. Então, assim, cara, não tem essa assim de, vou bater meu ponto e parar. Não, cara, você tá lá, você não dorme. Isso é um problema. Eu me lembro de algumas coberturas que eu fiz que chega um momento que você começa a errar nome, começa a esquecer até o nome do estádio, onde é que tu tá, porque, cara, falta de sono, ela acaba com a pessoa. É muito Né? prejudicial. E além de todo o peso carregado numa cobertura dessas, né? É. E, bom, essa foi uma cobertura também muito difícil. Ficou vários dias lá, velório coletivo. Praticamente eu acho que foram 5 dias lá, talvez. Tu entrevistou uma criancinha, não? Pouco. Tem uma foto clássica de uma eu criancinha jogando entrevistei, bola, parecia que tava meio não era, entendendo o que estava acontecendo. era um né? mascote Um mascote. mascote da Chapecoense, um índiozinho Condá. E ele chorava porque ele via toda aquela cena lá. Ele até não tinha familiar que tinha falecido, mas Sim. ele sentiu também, né, todo aquele ambiente. E uma dificuldade dessa cobertura foi a seguinte: chovia muito, eu precisava estar ao vivo, não poderia ser por outra coisa. E assim, quando chove, tu até tem a possibilidade de usar os teus carregadores. Só que assim, ali era um ambiente aberto, não tinha todos para ficar. Sim. Então assim, tinha que ficar na chuva mesmo, porque por vezes eu tinha que entrevistar, sei lá, um jogador de futebol que estava ali perto, tinha que entrevistar um familiar, alguém na arquibancada. Então o que eu não vejo problema, eu quero dizer o seguinte, não, o problema não é estar na chuva, porque todo mundo trabalha na chuva no jornalismo. Principalmente jornalismo esportivo, né? Seguido tem jogos Claro, na chuva. claro. Só que a diferença é o seguinte, é que são muitas horas no ar. E tu depende de bateria, tu depende de tudo isso. Então esse foi um complicador nessa cobertura da Chapecoense, sem contar, evidentemente, que você está cobrindo um velório com mais de 50 corpos dentro de um estádio. E aí, o velório coletivo é uma coisa que o pessoal já viu na TV, né? Cada caixão tem umas 15, 20 pessoas ao redor chorando, assim, é lamentável. Eu acho que, né, falou da Chapecoense, que foi, cara, uma tragédia esportiva, né? Porque envolvia um time que estava em ascensão e tal, jogadores que não eram conhecidos, que estavam subindo na carreira, muito pesado. E eu acho que nessa mesma linha de velório coletivo, a gente pode partir para o caso da Kiss, né?
A Kiss eu vou começar só a fazer uma introdução, porque é o seguinte, a gente participou os dois juntos, mas eu fui o primeiro repórter da rádio aqui, aí, de Porto Alegre. Me ligaram 2, 3 da manhã, eu vi Lembro também bem. várias chamadas assim, atendi e Badaroit, olha só, tu tem que ir para Santa Maria agora, porque parece que pegou fogo numa boate e morreram 15 pessoas. E eu olhei, O caraca, que já era muito. 15 15. pessoas, meu, numa boate, meu, tragédia. E aí, beleza, fui pra rádio e tal, já chamaram o motorista e tal, eu peguei a mochila e tal, sem também essa coisa de saber quanto tempo ia levar, mas como não era uma coisa de chuvarada, temporal, etc e tal, bom, se eu não tiver roupa, cueca, etc, vou comprar lá no Santa Maria, eu me viro, entendeu? Mas aí fui. Aí cheguei, a gente saiu às 3 da manhã daqui, cheguei lá assim, Cara, a gente foi voando, né? Não se fala isso, mas a gente foi muito rápido. E aí ouvindo rádio, e já tinha uma equipe lá da Gaúcha Santa Maria e com os repórteres locais já falando que estava aumentando o número de mortos e tal. E aí uma hora entrevistaram um soldado e o soldado disse, bah, no banheiro, cara, todo mundo, eu acho que deve ter mais de 100 pessoas. E eu, aí, Eduardo, a gente E vai tava. dizer que não passou na tua cabeça do tipo assim, não, ele deve estar exagerando. Não, Não passou? cara, eu, Tu eu, imaginou que pudesse Eu ter mesmo? imaginei porque eu fui. Cara, o clima já era muito ruim Entendi. e tu imagina pegar fogo numa boate, se morre 15 e se um soldado, tá, o cara que tava lá, ele tá dizendo isso, eu penso, poxa, ele no mínimo tá, se não é 100, vamos lá, vai ser mais do que 15, vai ser 20, 30 e tudo mais. Chego lá, vou até o local, aquela fumaceira toda e tal. Estavam retirando corpos, já tinham retirado praticamente todos. Vou até o ginásio, né? Estavam organizando a situação toda, assim, de atendimento e tal. A organização foi bem feita, assim, foi rápida. Fui para o hospital, né? Antes, né? Depois fui para o ginásio. No ginásio estava tudo aberto. Eu entro, eu vejo uma fila enorme de corpos, de homens e de mulheres. Ninguém com sinal de Com queimaduras, né? queimadura. Parecia que estavam dormindo. A sensação que eu tive. Impressionante, né? E aí, cara, Eduardo, os celulares tocando, velho. Tocando celular. E eu pensei, cara, são os familiares dos caras ligando para saber como é que ele estava. Aí, enfim, poxa, mesma coisa que a gente tem de faz a cobertura, narra aquilo, tudo, entrevista aquelas pessoas que tu acha que tu consegue entrevistar, tenta não ser invasivo. Eu fiquei o dia todo lá também, não dormi, fui até de noite. Dia seguinte eu fiz o velório, comecei a fazer já velórios, né, porque foram liberando os corpos e tudo mais. E tu depois ficou mais dias, né? É que, na verdade, assim, na cobertura daquela tragédia, eu acompanhei a Kiss do início ao fim, tá? Na verdade, fim não, porque tinha, entre aspas, O acabado com o fim até hoje julgamento. não acabou, né? É, Porque o que hoje, em aconteceu? novembro de 2023, teve um julgamento, teve recurso, vai ter um novo julgamento. Teve uma decisão do Superior Tribunal de Ah, Justiça determinando um novo julgamento. ah. Ou seja, os 4 réus vão a júri novamente. Só que eu acompanhei, eu fui um dos primeiros a chegar na rádio. Eu estava de plantão. Eu não lembro agora se era um sábado Era ou um um sábado à domingo. noite. Então, Sábado à então noite. domingo de manhã eu estava de plantão. É. Cheguei domingo de manhã de plantão, tinha um colega já no estúdio ancorando, 2 colegas, mas eu fui, digamos, o primeiro repórter a chegar ali, né? Sim. Tinham 2 colegas que já E estavam eu na já, redação, eu já outro tinha me chefe de mandado. reportagem, e tu já tinha ido. E aí eu ajudei a ancorar no início, Botando as apresentando. autoridades no ar, aquela Entrevistando coisa. autoridades, aí entrava o ministro, entrava um deputado, entrava não sei quem da região, o prefeito. Aí depois eu fui para o Parque da Redenção, onde os helicópteros estavam vindo, Com as pessoas mais graves, com né? as pessoas graves para levar para o pronto-socorro, para o Grupo Hospitalar Conceição, eu acho, eu acho que o Cristo O Redentor, o Cristo, que é Hospital Cristo queimadura. Redentor, para que recebessem o atendimento. Então eu fiquei nessa parte inicial aí, não cheguei aí nesse Santa Maria. Só que ao longo dos anos, eu fui a Santa Maria algumas vezes e acompanhei todo o trâmite processual. Sim.
E aí As depois, famílias, as aquela famílias, coisa, que aí o as pós, manifestações, o pós foram 242 mortos. Né? o pós foi muito difícil porque as famílias querendo justiça, querem até hoje, e a questão jurídica também, eu acho que teve muitos atropelos, assim, sabe? Então você acompanhou toda a parte pós a tragédia, né? E aí é um processo de jornalista de apuração, né? Que é uma coisa que você fez muito bem assim na carreira. Eu acho que eu nunca tive essa coisa de apurar a fundo muita coisa como tu fez. E aí eu monitorava o processo, acompanhava ele sempre. E aí teve o júri. Aliás, antes do júri, a gente foi enviado uma equipe, eu e mais uns colegas da época, acho que foram alguns meses antes do júri. O júri eu acho que foi em dezembro, talvez a gente tenha ido em setembro ou outubro, não me lembro agora. Para Santa Maria, ficamos lá 3 ou 4 dias, então fizemos entramos na boate, que depois de anos ainda estava fechada lá, né? Claro, já tinham limpado, tirado Claro. tudo, mas assim, ainda tinha resquícios, né, daquela trágica noite de sábado, né, madrugada de domingo. E aí acompanhei o júri. O júri durou 10 dias, foi o júri mais longo da história do Rio Grande do Sul. Cara, 10 dias. E aí os réus restaram condenados. Foi uma cobertura bem difícil, porque os familiares estavam ali também acompanhando o julgamento. Aí, posterior, tiveram os recursos, acompanhei o julgamento dos recursos, porque eu, ao longo da minha carreira, talvez tenha sido um pouco por isso, porque eu trabalhei no judiciário antes de ser jornalista, então talvez eu já tinha esse gosto pelo judiciário, né? Sim. Fui escrevente de um cartório civil. Em breve vai ter um projeto também de comunicação nessa área. Essa é uma área que eu gosto muito, a área do judiciário, apesar de não ter feito direito. Agora até estou fazendo a pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho para me ajudar na comunicação do Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu acompanhei o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça e aí, posteriormente, eu já estava fora e aí teve o julgamento no STJ, que manteve lá a anulação do júri e agora vai ter, em fevereiro de 2024, um novo julgamento. Um bastidor, tá, gente? Que a gente não costuma noticiar nos veículos de comunicação, mas uma informação que eu tenho de fontes minhas, assim, de pessoas que moram lá e tal. O caso da Boate Kiss pós, e a gente não noticia, a imprensa tem essa política, ocorreram muitos suicídios de familiares, sabe? De perderem, cara, porque teve gente que perdeu o único filho, perdeu 2, 3 filhos e tal. São coisas que a imprensa tem essa política de não noticiar porque diz que pode fomentar outras pessoas a se suicidar, mas eu acho que como a gente está falando muito em campanhas, precisamos falar sobre suicídio, tem um mês de prevenção de suicídio, aconteceram no mínimo 30 casos lá, sabe, de familiares assim que... Porque eram jovens estudantes que estavam numa festa, cara, e acontece aquilo. Então, foi uma... Cara, pra mim foi a cobertura, eu acho, mais pesada que eu fiz. Mais difícil. A cena do ginásio, dos corpos enfileirados, parecendo que estavam dormindo, e do celular tocando. Cara, celular tocando, e eu imaginava, tipo assim, eram pessoas da minha idade, eu tinha 25, 26, acho, sei lá. Sei lá, minha mãe e meu pai me ligando para ver como é que eu tava. E muitos aconteceu muito assim dos caras terem tomado um trago e tal, e ter ido para casa e, cara, vai dormir deixando silencioso. Aconteceu muito também dos Sim. familiares só encontrar, falar com o filho meio-dia ou 1 hora da tarde do dia seguinte. Foi bem difícil. Eduardo, vamos passar agora então para um outro caso. Esse daqui é um caso assim que não envolve velório coletivo, não envolve tudo isso, mas envolve uma carga emocional que também foi muito grande e um caso de enorme repercussão que esse você acompanhou a fundo, inclusive foi na casa, entrevistou os envolvidos no crime e tal, que é o caso da morte do menino Bernardo. Bom, era abril de 2014, se eu não estou enganado, minha memória é meio ruim de data. Era um pouquinho antes da Copa, né? Mas acho que sim, foi abril de 14. Eu fazia aquele plantão ali, na verdade não era plantão, era o horário, se eu não me engano, até a meia-noite.
Então, assim, em determinado horário, tu faz uma ronda, né, para quem não conhece, nas redações. Agora até acho que não se faz mais, né, vem tudo pelo WhatsApp, mas antes se Sim, sim. fazia. Ligava para os batalhões e tal. Aí surgiu uma informação que parece que teriam prendido um casal que teria matado o filho ou o enteado. E aí eu liguei E era médico. e eram. E o Não. jornalismo e o jornalismo tem isso também, o seguinte, tá? Não é a meia culpa, mas assim, quando envolvem pessoas assim de cara, é assim, vamos falar a verdade, tá? Quando ocorre um crime na Restinga e ocorre um crime no Moinhos de Vento, Para quem é de o, Porto Alegre visualizar, né? visualizar o tratamento é completamente É, diferente. infelizmente. Infelizmente, tá? Deveria ser tratado igual, mas a imprensa não trata assim. Dá um início de incêndio numa casa no Moinhos de Vento, cara, tá cheio de repórter lá. Pega fogo 20 casas na Vila Safira, em Porto Alegre, que é uma área pobre. Ah, vai lá, faz um registro, não faz. Nesse caso aí, o que aconteceu? Envolvia Um médico. um médico de uma cidade pequena, poxa, sabe? E a imprensa, infelizmente, trata essas pessoas que estão num poder aquisitivo superior à maioria de uma outra forma, né? É. E aí eu cheguei, chequei, já dei a primeira informação, inclusive deve estar nos registros do site lá. A primeira informação veio de mim, pelo menos no grupo, né? Eu acho que outros veículos da região já tinham dado, Sim. mas dali eu fui o primeiro a dar. Três A passos, né? manchete talvez fosse assim, três passos. Talvez fosse Eu confundi com 3 de presos, maio. pai e madrasta de menino que teria desaparecido no norte do estado, no noroeste do estado. Bom, aí eu mandei um e-mail para o gestor na época e falei o seguinte, olha, esse caso, na época não tinha repercutido tanto. Era lá em 3 de Três passos, passos. cara. E assim, era de E noite. nós aqui temos uma coisa de focar mais na região metropolitana, assim, crimes no interior é mais difícil, assim, claro, você noticia, mas assim, é um crime que acontece aqui em Porto Alegre, talvez, cara, semanalmente, de uma criança ser morta, uma mulher vítima, feminicídio e tal, são crimes que são, em tese, comuns, mas depois descobriu-se todo um enredo, né? E aí o que aconteceu, Daroit? Eu mandei um e-mail dizendo o seguinte, tô encerrando aqui, já era meia-noite, né? Mas já adianto, esse é um novo caso Nardoni. Tenho esse e-mail guardado até É hoje. verdade. Esse é um novo caso. Acho que nós É deveríamos verdade. apostar. O que se diz apostar no jornalismo? Só para traduzir para quem não é do meio. Apostar é o seguinte: nós temos que se dedicar a esse caso. Sim, Eu acho que nós deveríamos apostar nesse caso e mandar alguém para lá. sim. Mandei o e-mail e fui para casa. No outro dia de manhã, eu acho que me parece que foi algum colega, e eu logo depois fui. E assim, para resumir esse bastidor, é o seguinte, Daroit, eu chego na cidade, é uma cidade onde os veículos de comunicação já estão, É uma porque cidade estava todo mundo pequena, lá, né? pequena, né? A única fonte que tinha que falava lá era a polícia, e mesmo assim através de coletivo e os advogados. Essas informações todo mundo já tinha. Qual era o desafio naquele momento? E isso eu acho que a gente conseguiu cumprir bem esse papel. Era trazer algo novo que desse mais detalhes sobre o caso. Então eu fui em busca das pessoas. Mas quem é o vô desse garoto? Quem é o tio? Quem é o primo? Quem é a colega de aula? Quem é o professor? Eu vou atrás. Mas eu não sabia de nada, eu não fazia a menor ideia de onde morava. Tu chega numa cidade do interior, que ela é até pequena, mas não é tão pequena assim, e tu tem que descobrir onde as pessoas moram. Claro, claro. Então eu cheguei na E o cidade, pessoal no interior, nesse caso, também envolve o ficam meio médico. ressabiados, O né? médico da cidade fica meio assim de E ele falar, era um não sabe médico, quem tu é, ele era um médico muito bem visto muito lá. bem visto e Atendia a tal. população e tal. Então, assim, eles têm um receio. Bah, chega um cara de Porto Alegre, o que eu vou falar? Será que eu falo ou não falo? É difícil também, Aí né? em determinado momento, eu cheguei aí tu vai perguntando para um, perguntando para outro. Daqui um pouquinho um cara para assim e vê o carro com o logotipo isso também é sorte, tá? Uhum. Dizem que a sorte acompanha os bons, eu não É, sei. Mas eu dei sorte nessa. Vamos lá. sim. E aí o cara para assim e diz assim, tudo bom, vocês estão aqui para cobrir? Tchê, tu sabe onde é que mora? Eu perguntando, né? Tu sabe onde é que mora
a mãe da Edelvânia Virganovics, A Edelvânia que era- era a amiga da enfermeira. que era a amiga A da amiga Graciele, da esposa. madrasta do menino Sim, Bernardo, sim. que foi junto com ela Sim. para matar o Para menino. matar. Sim, Né? sim. Que deu toda a cobertura. E Bom, que tinha o irmão que também. que tinha um irmão. Aí Que ele cavou, diz, né? O irmão foi o responsável por ter feito a cova, em tese, né? é o que diz a investigação policial, acabou sendo preso e condenado por Sim, isso. E já tal. estava respondendo em liberdade. Já né? está em liberdade. Já. E aí ele diz assim, tu deu sorte, eu sou sobrinho dela. Eu digo, não é possível. Tá, mas onde é que ela mora? Ela mora lá no interior, lá, tu quer que eu te leve lá? Eu digo, mas é óbvio. E ele sabendo do crime e tudo já. Sabendo, ele não se dava com ela. Ah. Ele não se dava com ela. Mas talvez se desse, levaria, até porque... Sim. E aí cheguei lá, No interior com tem toda a isso de ser cautela, receptivo também, e por uma um lado. senhora, a Darote, uma senhora muito humilde. E aí eu fui conversando com ela topou A gravar. Edelvânia Tá? é essa. A mãe da Edelvânia. A mãe. A Edelvânia estava presa. Ah, ela já estava presa, claro. E Foram aí, presos os três. e aí a mãe dela, eu conversando, e pá, eu digo, eu gostaria de gravar uma entrevista, ouvir a sua versão sobre os fatos. Sim. Ela topou gravar, chorava muito, e aí ela revelou uma coisa que ninguém tinha noticiado ainda. E que daí eu tive essa imagem e dei isso em primeira mão. Que foi o seguinte, pois é, ela veio aqui, largou essa pá, essa cavadeira, claro. Largou na casa da mãe a pá e a cavadeira que foram usadas para cavar a cova do menino. Nem a polícia sabia. Não tinha essa informação. Tava lá a pá, a cavadeira. E aí eu consegui essa entrevista, que foi uma entrevista exclusiva. Eu acho que depois um veículo conseguiu entrevistar ela, depois obviamente ela Sim, não quis mas aí mais já dar entrevista, claro. né? E aí dei essa informação. Bom, feito isso, aí no outro dia era Páscoa, nunca me esqueço. Era Páscoa e eu digo, eu preciso achar a avó paterna do menino Bernardo. Como eu vou fazer isso? Não sei. Fui perguntando, ela mora na outra cidade. Santa Fomos Maria? indo. Não era, eu não vou lembrar o nome da cidade, não era Cristal. Era uma daquelas cidades próximas ali a Três Passos. E aí daqui a pouquinho eles, fulana trabalha, não lembro os nomes agora, tá? Mas quem for buscar lá no site vai achar lá minha entrevista com a mãe do Leandro Boldrini, a avó do menino Bernardo. E aí achei a casa. E aí tava o irmão do Leandro Boldrini na casa e tava a mãe do Leandro Boldrini na casa. E a chegada, como é que foi? E aí eu cheguei com toda a cautela, eu digo, olha, dona... Com o eu veículo, sabia o nome com o dela. carro com o logotipo da rádio. Carro com logotipo, mas assim, com toda a tranquilidade. E aí vai da estratégia jornalística. Olha, queremos ouvir o lado de vocês. A gente gosta. E assim, eu nunca trabalho com mentira, tá? Sim. Eu cheguei para ela e disse assim, olha, a gente quer ouvir a versão de vocês. A gente tem dado voz à polícia, a gente tem dado voz às pessoas que criticam muito o Leandro, e eu queria saber se vocês querem falar sobre o assunto. E eu vou lhe dizer mais, eu vim de Porto Alegre só para entrevistar. Mentira não era, né? Não era totalmente verdade, porque eu estava lá cobrindo a pauta, mas assim, eu fui lá para entrevistar ela também, né? Sim, E aí ela disse o seguinte, entra aí, meu filho. E aí entrei, sentei na sala dela, ela começou a mostrar os quadros do menino Bernardo. Eu digo, eu vou tirar uma foto da senhora com o quadro na mão. Tirei a foto. Fiz a foto dela com o quadro na mão e entrevistei ela. E aí ela falou, gravamos, né? E falou que a culpa era da madrasta, que ela odiava a madrasta, porque ela fazia a cabeça do filho dela, enfim. Essa sim foi uma entrevista exclusiva mesmo. Essa ninguém conseguiu falar mais, porque depois que foi ao ar, ela não falou mais para ninguém. Tem Então, muito disso, né? O advogado já orienta, ó. Aí, não fala. Então esse foi um caso emblemático. E agora, para encerrar, pelo menos essa parte do menino Bernardo, tu vê, né? Cobri tantas tragédias e isso me marcou bastante. Aí eu digo, eu preciso fazer uma matéria mais sobre a rotina do menino Bernardo. Sim. Aí me falaram que ele tinha pedido de Páscoa pro pai um aquário com um peixinho. Eu acho que é o Beta. Acho que é Beta o peixe. E aí eu digo, mas onde é que é essa loja de peixe? Fui perguntando. Tudo isso sem saber, né? Sim, claro. Achei a tal loja. Falei com a vendedora e ela disse, olha, ele deixou tudo separadinho aqui, menino, né?
porque ele disse que o pai dele ia pegar. Então ele tinha separado um aquário, ele tinha separado a comidinha do peixe, a redinha e o peixe. E aí ela falou assim, e ele escolheu o beta. E eu, tá, mas por que ele escolheu o beta? Porque o beta é um peixe que vive sozinho. E ele era uma criança que vivia sozinho. Porque a mãe tinha se suicidado. Tinha se suicidado. E ele foi passar a morar com o pai. e a madrasta. Logo o pai já estava com a madrasta. Que não gostava do menino. Que não gostava dele. Depois surgiram vídeos que aí eu falei com o advogado na época. Ele disse, tem certas coisas que eu não tenho como defender. Depois que surgiram aqueles vídeos que era ele pegando e incentivando, assim... Um facão, um né? facão e tal. Cara, aquilo lá foi, assim, lamentável. Um menino indefeso. Que houve uma falha geral, porque ele foi nos órgãos competentes buscar ajuda com quantos anos, Eduardo? Ele tinha 8? Ele ou morreu, 12? eu acho que era 8 anos. Cara, ele sozinho foi pedir 7 ajuda. ou 8 anos, uma coisa assim. Ele foi pedir ajuda, cara. Ele foi no judiciário. Ele foi no judiciário pedir ajuda, cara. Então ali, agora que eu tô... Devem ter tratado, claro. Agora que eu tô afastado do caso, então não tem problema eu falar, né? Claro. Não vou fazer mais matéria sobre ele. Não, claro. É o seguinte, ali eu acho que houve um erro de todo o sistema de justiça. Sim, sim. Ali era o momento... mas o juiz não tinha como saber. Não, as evidências estavam ali. Né? Então, assim, Mas houve chega um lá... erro da promotoria. Eu entrevistei o juiz, eu entrevistei a promotora da época. Houve um erro da promotora, houve um erro do juiz que manteve a guarda com o pai. Então, assim, houve um erro generalizado ali. Tá? Houve um erro no conselho tutelar, houve um erro geral ali. E o menino acabou morrendo. Né? Morrendo com comprimido, depois enterrado, que depois, acabei tendo acesso às fotos, um horror, assim. E a perícia apontou que, em tese, teria até sido enterrado vivo. Né? Mas no fim não se confirmou. Não se confirmou. Tinha essa suspeita, mas não se confirmou. Mas ainda sobre o aquário, só para voltar lá e finalizar. Ao beta. E aí fiz a matéria e tal, mais uma de bastidor. E aí era o meu filho tinha a mesma idade na época. Hoje meu filho está com 16 anos, na época eu acho que tinha 7, a mesma idade do menino Bernardo. Então a gente fica um pouco mais, digamos, sentimental, Claro, né? E aí tu vê, uma matéria em tese simples, assim, escrever sobre o aquário, só que daí tu começa a escrever um texto mais rebuscado. Eu terminei o texto, enviei para a redação e desabei a chorar. No quarto do hotel. Que loucura. Então, assim, são alguns momentos que a gente reflete sobre o jornalismo, né? E é isso, a gente chora sozinho. A gente chora sozinho e a gente, muitas vezes, luta sozinho. Porque quando tu tá em campo, é uma decisão que tu tem que tomar. Não, e uma decisão que só tu percebe o que tu tá passando. Porque o gestor que tá aqui, o chefe e tal, ele sabe, o Eduardo tá lá fazendo a cobertura. Ele sabe que tu tá tendo alguma dificuldade, mas eles não têm ideia do que é, sabe? Não. Tá passando por esse tipo de situação, sabe? Por isso que eu te falei no começo do programa que o repórter especial ele deveria ser muito mais valorizado, porque passar por esse tipo de coisa assim e você, bom, como eu te falei, aí você faz uma cobertura dessa, você volta e nem sequer ganha no mínimo um dia de folga para descansar, cara, é uma coisa muito desumana. Então só a gente sente, né? Essa coisa da cobertura, de ver mortos, assim, as pessoas acham que é normal, cara, não é nada normal. Só que nesse caso, Bernardo, assim, e o caso Nardoni, aí já puxando, que foram parecidos, choca muito, imagina você como pai, né, por ver uma criança e uma criança que foi pedir ajuda, né. Bom, Daroit, eu sei que a pauta era mais a discussão sobre as A tragédias, gente falou né? dos 4 casos, né. Mas assim, só para não deixar passar sobre comunicação em si, eu volto a falar sobre o repórter ser alguém com... a gente não adquire experiência de uma hora para outra, então as pessoas têm que ser treinadas para isso. E como é que se treina a reportagem? Indo a campo. Então, é preciso que vá a campo cada vez mais, não existe reportagem de WhatsApp, não existe reportagem de telefone, a reportagem é em campo. Eu acho que não estão indo muito, sabe? Não, então.
Não tão, é um orgulho que eu tenho, tá? E tu também. Porque a gente apresentou, a gente no final, a gente era apresentadores de programas. Sim. Só que nós sempre fomos repórteres. Desde o começo da carreira, a gente sempre foi repórter. E a gente teve também pautas super boas e tal. A gente fez cobertura de Copa do Mundo, a gente fez, pô, viagens. Eu fui para Nova York, eu, sabe, eu fiz coberturas Fui para internacionais. Disney. Tu foi para Disney, aquelas coisas que tu, às vezes, de vez em quando surgem, né, que são É um carinho leves. da empresa. É um carinho, assim, sabe? Mas, cara, é, tu tem que primeiro ter uma, uma cancha no começo, assim, sabe? Aprender com pessoas que estão do teu lado, que tu vê que são boas, assim, tentar se espelhar nessas pessoas para ir construindo tua carreira, assim, sabe? Eu via que eu tinha pouco quando eu entrei, claro, hoje em dia reduziu muito, mas a nossa redação na Rádio Gaúcha tinha umas 20 pessoas. Eu quando eu entrei como estagiário, eu olhava como os caras faziam, tentava imitar e tal, e depois ao longo do tempo você vai criando a sua característica, né? Mas é isso que você falou, assim, ficar. E eu noto muito isso hoje. Nós pegamos uma época, cara, que a gente, meu, vamos pra rua. Hoje em dia, com o WhatsApp, o que acontece? Ah, me manda eu preciso de um áudio, de uma entrevista. Tá, nem falando entrevista. A autoridade manda um áudio pro WhatsApp Isso. para usar como sonora. Sonora, para quem não sabe, é aquela coisa seguinte, sabe? Que a gente tem que fazer o seguinte: de acordo com o coordenador da Defesa Civil, a situação na região do Vale do Taquari é muito complicada. Entra um trechinho. Realmente é muito complicado. Estamos resgatando as pessoas que estão ilhadas, etc e tal. Hoje em dia o jornalismo com essa modernidade facilitou, só que você só encontra as boas histórias e consegue descobrir os bastidores, que é o que te faz chegar às pautas boas se você estiver na rua. Eu dei dois Cara, exemplos do caso Bernardo. A mãe da Edelvânia e a mãe do Leandro Boldrini. é, Se eu não tivesse em campo, é, não entrevistaria, tem não um chegaria a amigo, elas. tem um amigo meu que fala, cara, as coisas acontecem no boteco ou no fumódromo, que é onde tu conhece, onde tu descobre. Porque no protocolar e tal, naquela coisa, mas quando a gente senta aqui, não estou dizendo que tem que ir num boteco com alguém e tal, mas aí você descobre de fato o que vai acontecer. A gente tem, cara, caso Eliseu Santos que a gente descobriu, sabe? O caso Marco Antônio Becker e Prisão do tal, Lula, prisão do Lula. Cara, eleição do a Bolsonaro, gente sabe de muitos eleição do Lula que eu fiz agora. a gente sabe de muitos bastidores que a gente não pode contar aqui, até para evitar qualquer processo judicial e tudo mais. Mas eu acho que foi, cara, no começo a gente falava assim sobre sentir falta, a gente gosta de fazer, mas o que eu gosto de fazer é isso agora. Quando eu saí da Rádio Gaúcha, Eduardo, eu tinha a nítida noção que, cara, eu não quero mais trabalhar em veículo de comunicação. A gente nunca diz, não vou. Mas assim, eu sabia que, cara, o que eu queria, eu conquistei. Eu saí do meio do mato lá em Nova Brécia, sabe, numa cidade pequena que eu adoro. Eu vim pra cá, eu estagiei na Band, estagiei na Gaúcha. A Gaúcha me contratou quando eu estava no quarto semestre, já com carteira assinada, e eu construí toda a minha trajetória. Antes disso, trabalhei na Rádio Brest FM. Meu pai é agricultor, minha mãe é secretária de matéria. Eu fiz as coberturas mais difíceis e coberturas mais legais que eu pude fazer. Tu tem uma história que eu sei que é muito triste, que tu perdeu a tua mãe muito cedo, né? Com Então, 18 com anos. 18 anos, poxa, e o teu pai também faleceu, Sim, né? eu acho que eu tinha 30 anos de idade, pouco Poxa, menos. ninguém tá preparado a perder os pais com isso. Tava com um filho, né? E 20 anos de carreira no jornalismo, ganhando 105 prêmios de jornalismo, sabe? Como eu falei no começo do programa, isso não representa 3% do que tu fez. Os meus 35 prêmios não representam 2% do que eu fiz.
Hoje eu não tenho mais interesse em trabalhar em veículo de comunicação. Acho que eu já cumpri meu papel. Eu gosto de fazer isso, de entrevistar, de conversar de uma maneira leve, sem ter que botar aquela coisa apresentador contra o cara contra a parede, que eu acho que falta muito no jornalismo. Hoje eu acho que o jornalismo está muito chapa branca. Acho que faltam comunicadores que cobrem mais, sabe, como se fazia mais no passado. Lembra o governo Ieda? Caía Falta, um secretário por semana. Foi um caos. Aí a falta hoje em crise dia a opinião assim destemida, né? descemida, falta. Hoje Porque tá. assim, ó, hoje em dia tu dizer, é um absurdo estar sem remédio na farmácia. Não, tu tem que fazer a crítica a quem deixou faltar o remédio. Claro. Então te informa quem deixou e faz essa crítica. Porque assim, a crítica do senso comum é É fácil, né? muito Ah, que fácil. absurdo, os ônibus estão demorando. Uhum, Tu uhum. tem que chamar a atenção da autoridade e criticar forte a autoridade. No passado as críticas, a comunicação ela ficou descentralizada. As críticas derrubavam secretários, derrubavam ministros, derrubavam cargos importantes. Hoje em dia a comunicação também talvez ela não acontece hoje, dá 2, 3 dias as pessoas já esquecem e já virou a pauta, já é tipo agora a gente está falando de enchente no Vale do Taquari, daqui a pouco vai acontecer alguma outra coisa, esqueceu-se já enchente e vai, sabe? Mas eu acho que a comunicação tá faltando isso, sabe? Tá muito chapa branca e tá faltando mais apuração, mais repórter na rua, sabe? Mais jornalismo raiz. Eu entrevistei o Marcelo Canelas esses dias da Globo numa palestra que eu fui. E o Canelas, né, ele também é um baita de um repórter e tal, que era um repórter raiz, né, um cara que fez uma série sobre a fome lá no Nordeste e tal. E ele me falava isso também, cara, hoje ficou muito superficial, as pessoas querem ver videozinhos de 1 minuto e se for mais de 1 minuto já acham chato, as pessoas só leem manchete e tal, sabe? Mas então, e é isso, cara. Eu acho que nós cumprimos Excelente. a nossa Foi um função. prazer e uma honra. Não, e jornalisticamente eu acho que nós cumprimos a nossa trajetória. Que Exato. os outros que venham agora com as facilidades que nós não tínhamos, né? Porque a gente pegou uma época que a gente isso serve para outro programa, cara. Gravadora com fita, sabe? Era outra batida. Hoje em dia você com um telefone consegue fazer Tu, absolutamente tu tudo. bota no tempo certo, porque o tempo tá marcando. É 1 minuto e 20 segundos. Na Ah, fita é o seguinte, é no ouvido. cara, Botava no ouvido e botava no aqui a telefone. gente tá falando com som bom, É, meu, agora som bom. lapela, velho. É, Sabe? Então, assim, a modernidade ela trouxe uma facilidade imensa. Ao mesmo tempo, eu acho que ela trouxe uma acomodou um pouco, né? preguiça aos jornalistas. Não todos, vamos falar a Não, verdade. não, Tem não, muita não, gente não, boa não. aí, mas assim, eu sinto um pouco isso, tá? Ah, E assim, quando a gente fala, né, Dorothy, né, que tu bateu bastante vezes nisso, tipo, o repórter na rua. Não, a gente sabe que os repórteres estão na rua. Só que o detalhe é o seguinte, é um repórter na rua narrando o que tá vendo. É que sim. narrar o que tá vendo, qualquer um narra, né? É verdade. É o repórter na rua fazendo o trabalho de apuração. E Isso. nem tô falando aqui em reportagem investigativa, que seria uma outra pauta, um outro Sim, programa. Tô sim. falando em apuração dos fatos, tá? É. Tu relatar que a câmera está na minha frente, Felipe Daroit à direita. Isso é simples, tá? Isso é simples, Mas tem tá? gente que Tu nem faz tendo. isso. Né? Mas tu tendo. Tem gente que não faz isso. Mas tu tendo uma certa facilidade de comunicação, tu consegue fazer. Agora, tu tem que ter a técnica da apuração para poder trazer uma informação completa. Enfim, Eduardo, uma honra, cara. Obrigado. A gente vai tomar Obrigado uma pelo cerveja convite, viu? hoje, não? Pode ser, né? Não, Por acho que que não? eu me tornei antissocial, né? Porque a Eu gente tem uma, percebo. a gente tem uma confraria aí, o pessoal Isso. sempre faz um churrasco e eu ando furando, né? Mas já é o quinto churrasco e o Felipe Daroit não apareceu em nenhum. E sempre diz que vai, esse é o detalhe. Não, mas sempre surgem algumas coisas Eu assim e imagino, tal. claro. Viagens. Esse dia foi pra Belém do Pará, sabe? Mas o próximo eu vou. Cara, Isso. foi muito, muito obrigado, Eduardo. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar, porque é a minha área, é jornalismo, né? Você é uma referência para o jornalismo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Parabéns pela tua trajetória, parabéns pelos teus prêmios. Procurem o Eduardo aí nas redes sociais, o Instagram, que é Eduardo. Eduardo Matos 2755, tem lá toda
minha trajetória resumida, né? Isso. Em pequenos stories ali. Isso. O meu Twitter, @Eduardo Matos, e o Facebook Eduardo Matos. Vocês me encontram lá. E o Eduardo, vocês vão aprender muito com ele aí, quem puder um dia bater um papo, ou daqui a pouco trazer para uma palestra sobre comunicação, assim. Eu te vi dando uma palestra um dia no Tribunal de Justiça, achei bem legal, assim. O que a gente está fazendo não é uma palestra, na verdade, né? Mas parabéns pela tua trajetória, parabéns pela tua sensibilidade, e eu desejo aí um futuro brilhante lá no tribunal e que futuramente, daqui a pouco, a gente possa voltar a trabalhar junto aí, seja em algum órgão aí, de alguma instituição, enfim. O importante é levar o bom jornalismo para as instituições, porque eu vejo que hoje a comunicação ela é ou o principal ou um dos principais setores de qualquer empresa, instituição, seja um tribunal de justiça, seja uma ferragem. Você tem que se comunicar bem. Porque é a imagem para fora. É a imagem, é a forma como você está vendendo o seu produto e também, no caso de instituições públicas que a gente trabalha, uma forma também de prestar contas à população do que você está fazendo. Exato. E é isso que a gente busca fazer. Obrigado, Eduardo. Então tá. Grande abraço, uma honra. Esse foi o Felipe Daroit Entrevista. A gente volta na próxima semana. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Tô parecendo aqueles caras lá que ficam, se inscreve, bota o sininho. Importante. Não. Mas é o seguinte, porque aí você recebe uma notificação e tal, é legal. Então, puder se inscrever, clique aí em inscreva-se, ativa o sininho e tal, e vai estar sempre recebendo conteúdos diferenciados. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Até mais.